Imagine por um momento que você está parada diante do espelho pela manhã, preparando-se para mais um dia de trabalho, quando de repente seu telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida confirma algo que parece impossível. Você acabou de ganhar na loteria. Não apenas alguns milhares de reais, mas milhões. Sua vida inteira está prestes a mudar em questão de segundos. Agora, pare e pense. Será que isso é realmente uma questão de sorte? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores da realidade que você ainda não compreende? Durante décadas, Joe Dispenza tem estudado os mistérios da mente humana e sua capacidade de influenciar a realidade física. E em suas pesquisas mais recentes e controversas, ele descobriu algo que pode chocar você. Existe uma frequência específica, uma vibração energética que alguns números carregam. E quando você aprende a se sintonizar com essa frequência, os resultados podem ser absolutamente extraordinários. Não estamos falando de superstição ou pensamento mágico. Estamos falando de ciência quântica aplicada de uma forma que poucos ousam explorar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma sorte inexplicável? Por que certas pessoas ganham na loteria não apenas uma vez, mas múltiplas vezes ao longo da vida? A resposta não está no acaso. Está na capacidade dessas pessoas de entrarem em coerência com as frequências vibracionais específicas que governam os padrões numéricos do universo. Joe Dispenza descobriu que cada número possui uma assinatura energética única, uma frequência que ressoa em diferentes níveis da realidade quântica. Quando Sarah, uma enfermeira de 42 anos de São Paulo, aplicou pela primeira vez o ritual que você está prestes a descobrir, ela estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Recém-divorciada, com 2 filhas para criar sozinha e enfrentando dívidas que pareciam impossíveis de quitar. Ela havia perdido a fé em quase tudo, incluindo em si mesma. Mas algo profundo em seu interior a levou até os ensinamentos de Joe Dispenza, especificamente sobre a ciência por trás da manifestação quântica através de frequências numéricas. Durante 21 dias consecutivos, Sarah praticou exatamente o ritual que vou compartilhar com você hoje. Ela entrou em estados meditativos profundos, sintonizou sua consciência com as frequências específicas dos números que Joe Dispenza havia identificado em suas pesquisas, e algo extraordinário começou a acontecer. No 21º dia, ela teve um sonho vívido com uma sequência numérica específica. Ao acordar, ela imediatamente anotou os números e jogou na loteria. 3 dias depois, ela havia ganhado 2,3 milhões de reais. Mas a história de Sarah não é um caso isolado. Dr. Dispenza documentou centenas de casos similares em seus laboratórios ao redor do mundo. Pessoas comuns que aprenderam a aplicar os princípios da neuroplasticidade e da física quântica para alterar fundamentalmente sua relação com a probabilidade e a manifestação material. O que ele descobriu desafia tudo o que pensávamos saber sobre sorte, destino e criação da realidade. A chave está na compreensão de que nossa consciência não é apenas um observador passivo da realidade, mas um participante ativo na criação dela. Quando você entra em determinados estados de consciência, especificamente aqueles que Joe Dispenza chama de estados elevados de coerência, sua mente literalmente se torna capaz de acessar informações que existem além das limitações do tempo e espaço lineares. É nesse estado que as frequências dos números se revelam com uma clareza surpreendente. O ritual que Joe Dispenza desenvolveu não é baseado em crenças esotéricas ou práticas místicas sem fundamento. Cada elemento do processo está ancorado em décadas de pesquisa neurocientífica e física quântica. Ele descobriu que quando entramos em determinados estados de coerência cardíaca e neural, nosso cérebro começa a operar em frequências que normalmente estão dormentes. Essas frequências nos permitem acessar o que ele chama de campo quântico de possibilidades infinitas. Mas antes de revelar os detalhes específicos do ritual,
é fundamental que você compreenda a ciência por trás dele. Joe Dispenza explica que cada número possui o que ele chama de assinatura vibracional. Essa assinatura não é apenas um conceito abstrato, mas uma frequência mensurável que pode ser detectada através de equipamentos científicos avançados. Quando sua consciência entra em ressonância com essas frequências específicas, você literalmente se torna um ímã para situações e eventos que correspondem a essas vibrações numéricas. A primeira fase do ritual envolve o que Dispenza chama de recalibração neural. Durante os primeiros 7 dias, você precisa literalmente reprogramar seu cérebro para sair dos padrões habituais de pensamento que o mantém preso à realidade atual. Isso é conseguido através de uma técnica específica de meditação que combina respiração controlada, visualização dirigida e foco em frequências sonoras particulares. Todas as manhãs, por exatamente 33 minutos, você deve se sentar em silêncio completo, preferencialmente no mesmo local e no mesmo horário. A consistência é absolutamente crucial porque você está literalmente criando novos circuitos neurais. Joe Dispenza descobriu que 33 minutos é o tempo mínimo necessário para que o cérebro comece a entrar em estados gama elevados, que são essenciais para acessar as frequências numéricas. Durante esses 33 minutos, você começa com uma técnica de respiração que Dispenza chama de respiração quântica. Você inspira contando até 7, segura a respiração por 7 tempos e expira contando até 7 novamente. Essa sequência de 7s não é coincidência. O número 7 possui uma das frequências vibracionais mais potentes do espectro numérico, e ao usar essa respiração, você está literalmente sintonizando seu sistema nervoso com essa frequência. Enquanto pratica a respiração quântica, você deve visualizar um campo de energia dourada ao redor do seu corpo. Essa energia não é imaginária. Ela representa o campo eletromagnético real que seu coração gera quando está em estado de coerência elevada. Joe Dispenza mediu esse campo em seus laboratórios e descobriu que quando as pessoas entram nesse estado específico, seu campo cardíaco se expande até 8 metros de raio, criando literalmente uma zona de influência quântica ao seu redor. À medida que a energia dourada se expande, você deve começar a sentir uma sensação de elevação, como se estivesse flutuando ligeiramente acima do seu corpo físico. Esse é o momento em que sua consciência está começando a operar a partir do campo quântico, em vez de apenas da realidade física tridimensional. É nesse estado que as frequências dos números se tornam acessíveis. Agora vem a parte mais fascinante do ritual. Joe Dispenza descobriu que existe uma sequência específica de números que funciona como uma chave mestra para acessar as frequências da abundância material. Essa sequência não é aleatória. Ela é baseada em padrões matemáticos que ele identificou ao estudar as ondas cerebrais de pessoas que haviam manifestado grandes quantias de dinheiro de forma aparentemente miraculosa. A sequência é 3, 7, 11, 21, 33, 47. Cada um desses números representa uma frequência específica que ressoa com diferentes aspectos da manifestação material. O 3 representa a trindade criativa, mente, corpo e espírito em alinhamento. O 7 simboliza a perfeição cósmica e a conexão com frequências universais superiores. O 11 é um portal energético que amplifica as intenções. O 21 representa a manifestação tridimensional multiplicada por 7. O 33 é o número da maestria espiritual aplicada ao mundo material. E o 47 é o que Dispenza chama de frequência da abundância ativada. Durante a segunda semana do ritual, você incorpora essa sequência numérica em sua prática meditativa. Após completar a respiração quântica e estabelecer o campo dourado de energia, você mentalmente entoa cada número da sequência. Não é uma repetição mecânica, mas uma sintonização consciente com a frequência vibracional de cada número.
Você permanece com cada número por cerca de 4 minutos, sentindo sua energia, permitindo que sua consciência se mescle com sua vibração específica. O que acontece durante esse processo é verdadeiramente extraordinário. Joe Dispenza utilizou eletroencefalogramas avançados para medir a atividade cerebral de pessoas durante essa prática e descobriu que quando alguém se sintoniza adequadamente com essas frequências numéricas, seu cérebro começa a produzir padrões de ondas que são idênticos aos de pessoas que estão tendo experiências precognitivas. Em outras palavras, você literalmente começa a acessar informações sobre eventos futuros. Maria, uma professora de 38 anos do Rio de Janeiro, descreveu sua experiência da seguinte forma: no 10º dia do ritual, enquanto me sintonizava com a frequência do número 33, tive uma visão clara de uma banca de jornal específica na minha cidade. Eu podia ver cada detalhe, as cores das revistas na vitrine, o rosto do vendedor, até mesmo um gato dormindo ao lado da entrada. 3 dias depois, caminhando pela cidade, me deparei com exatamente essa banca de jornal. Era idêntica à minha visão. Senti uma compulsão irresistível de comprar um bilhete de loteria ali. E foi exatamente ali que comprei o bilhete premiado que mudou minha vida. Mas o ritual não para por aí. A 3ª semana é dedicada ao que Joe Dispenza chama de ancoragem quântica. Depois de 2 semanas, sintonizando com as frequências numéricas, sua consciência está operando em um nível expandido. Agora é o momento de ancorar essa expansão em ações concretas no mundo físico. É aqui que a ciência quântica se encontra com a aplicação prática. Durante esta fase, você mantém a prática meditativa matinal, mas adiciona um elemento crucial: a caminhada de frequência. Todo final de tarde, você deve caminhar por exatamente 21 minutos, mantendo sua consciência sintonizada com as frequências numéricas que praticou pela manhã. Durante essa caminhada, você permanece em estado de receptividade total, permitindo que sua intuição expandida o guie. É durante essas caminhadas que muitas pessoas relatam receber downloads de informações sobre números específicos. Carlos, um engenheiro de 45 anos de Belo Horizonte, conta: no 18º dia, durante minha caminhada de frequência, senti uma sensação estranha ao passar por uma banca de loteria. Era como se uma força magnética me puxasse para lá. Quando entrei, os números 7, 14, 21, 28, 35, 42 simplesmente apareceram na minha mente com uma clareza cristalina. Não eram pensamentos, eram mais como informações sendo transmitidas diretamente para minha consciência. Joguei esses números e ganhei R$890 mil. Joe Dispenza explica que esses downloads não são coincidências ou imaginação. São o resultado direto de sua consciência operando a partir do campo quântico, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Quando você está sintonizado com as frequências corretas, sua mente se torna capaz de identificar quais possibilidades têm maior probabilidade de se manifestar na realidade física. A ciência por trás desse fenômeno está relacionada ao que os físicos quânticos chamam de colapso da função de onda. No nível quântico, todas as possibilidades existem em um estado de superposição até que um observador consciente as observe em uma realidade específica. Quando sua consciência está sintonizada com frequências numéricas específicas, você literalmente se torna capaz de observar as possibilidades mais alinhadas com essas frequências, fazendo com que elas se manifestem com maior probabilidade. Durante a 4ª e última semana do ritual, você entra no que Dispenza chama de fase de manifestação ativa. Neste ponto, você já reprogramou seus circuitos neurais, sintonizou com as frequências numéricas e ancorou essa expansão no mundo físico. Agora, é o momento de dirigir conscientemente sua intenção para a manifestação específica da abundância material através da loteria. A técnica final é simultaneamente simples e profundamente sofisticada.
Durante sua meditação matinal, após completar a sintonização com as frequências numéricas, você entra no que Dispenza chama de estado de gratidão elevada. Você literalmente sente gratidão intensa por algo que ainda não aconteceu, por ter ganhado na loteria. Não é uma gratidão intelectual, mas uma gratidão sentida em cada célula do seu corpo. Joe Dispenza descobriu que quando entramos em estados de gratidão elevada por eventos futuros, nosso cérebro e coração não conseguem distinguir entre o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Essa confusão temporal cria o que ele chama de campo de atração magnética, que literalmente puxa os eventos futuros para o presente. Durante esse estado de gratidão elevada, você visualiza com todos os detalhes sensoriais o momento exato em que descobre que ganhou na loteria. Você vê os números na tela, sente a textura do bilhete em suas mãos, ouve os sons ao seu redor, sente as emoções correndo pelo seu corpo. Mas o mais importante, você sente a frequência energética desse momento. É essa frequência que você está memorizando e ancorando em seu sistema nervoso. Ana, uma comerciante de 51 anos de Porto Alegre, descreve sua experiência. No 25º dia do ritual, durante o estado de gratidão elevada, algo extraordinário aconteceu. Eu não estava apenas visualizando ter ganhado na loteria. Eu estava literalmente sentindo como se já tivesse acontecido. Era tão real que comecei a chorar de alegria. Naquele momento, eu sabia com absoluta certeza que era apenas uma questão de tempo até que se manifestasse fisicamente. 6 dias depois, ganhei 1,7 milhão de reais. Mas Joe Dispenza enfatiza que o ritual não é uma fórmula mágica que funciona automaticamente. Ele requer um nível de comprometimento e disciplina espiritual que vai muito além da simples repetição de técnicas. Você precisa literalmente se tornar uma pessoa diferente, alguém que vibra na frequência da abundância em todos os aspectos da vida. Isso significa que durante os 28 dias do ritual, você deve eliminar completamente de sua vida qualquer energia de escassez, reclamação ou vitimização. Cada palavra que você fala, cada pensamento que você pensa, cada emoção que você sente deve estar alinhada com a frequência da abundância. É um trabalho de transformação completa do seu ser. Dr. Dispenza explica que isso é necessário porque você está literalmente tentando quebrar as leis da probabilidade estatística. Para fazer isso, você precisa operar a partir de um nível de consciência que transcende as limitações da realidade consensual. Isso só é possível quando você se torna uma encarnação viva da frequência que deseja manifestar. Durante todo o processo, é fundamental manter o que Dispenza chama de sigilo sagrado. Você não deve contar para ninguém sobre o ritual que está praticando. Isso não é superstição, é ciência quântica pura. Quando você compartilha sua intenção com outras pessoas, especialmente aquelas que operam a partir de consciências de escassez, você literalmente dilui o campo energético que está criando. Suas dúvidas e ceticismos se tornam parte do seu campo vibracional, sabotando o processo. O sigilo também protege você da interferência de energias contrárias. Joe Dispenza descobriu que quando as pessoas sabem que você está tentando manifestar abundância material, inconscientemente elas podem projetar inveja, ciúme ou ceticismo em sua direção. Essas energias, mesmo que sutis, podem interferir significativamente no seu campo de manifestação. Roberta, uma psicóloga de 43 anos de Curitiba, aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Eu estava no 17º dia do ritual e me sentindo incrível. As sincronicidades estavam acontecendo constantemente e eu sentia que algo grande estava por vir. Infelizmente, cometi o erro de compartilhar minha experiência com uma amiga. Ela imediatamente começou a questionar tudo, dizendo que era pensamento mágico e que eu estava sendo ingênua. Nos dias seguintes, minha energia começou a diminuir drasticamente. Tive que reiniciar todo o processo do zero.
Na segunda tentativa, mantive sigilo absoluto e funcionou perfeitamente. Outro aspecto crucial do ritual é o que Joe Dispenza chama de desapego ao resultado. Parece paradoxal. Você está fazendo todo esse trabalho para ganhar na loteria, mas ao mesmo tempo deve se desapegar do resultado. A explicação está na natureza da manifestação quântica. Quando você está desesperadamente apegado a um resultado específico, você na verdade está vibrando na frequência da falta, não da abundância. O desapego não significa que você não se importa com o resultado. Significa que você está tão alinhado com a frequência da abundância que você sabe que ela se manifestará de uma forma ou de outra, independentemente de ser especificamente através da loteria. Esse estado de certeza calma é o que permite que o universo organize as circunstâncias necessárias para a sua manifestação. Dispenza ensina que o universo opera através do que ele chama de economia divina. Isso significa que tudo acontece no tempo perfeito e da maneira mais benéfica para seu crescimento espiritual. Às vezes, ganhar na loteria imediatamente pode não ser o melhor para você naquele momento. Talvez você precise passar por certas experiências ou desenvolvimentos internos antes de estar pronto para lidar com essa abundância de forma consciente. Marcos, um contador de 39 anos de Brasília, experimentou isso em primeira mão. Eu completei o primeiro ciclo de 28 dias e não ganhei na loteria. Fiquei frustrado e quase desisti, mas algo dentro de mim me disse para continuar praticando. Durante o segundo ciclo, não estava mais focado em ganhar na loteria especificamente, mas simplesmente em manter-me alinhado com as frequências da abundância. No final do segundo ciclo, recebi uma proposta de trabalho completamente inesperada que triplicou minha renda anual. 6 meses depois, em um estado de abundância genuína, ganhei R$650 mil na loteria quase sem pensar nisso. Joe Dispenza também descobriu que existe um padrão interessante relacionado aos números que as pessoas escolhem quando estão em estado de coerência quântica. Em 73% dos casos documentados, os números escolhidos intuitivamente continham pelo menos 3 dos números da sequência mestra: 3, 7, 11, 21, 33, 47. Isso sugere que quando estamos sintonizados com as frequências corretas, naturalmente gravitamos em direção aos números que carregam essas vibrações. Mas Dispenza enfatiza que isso não significa que você deve simplesmente jogar esses números específicos. O poder está no processo de sintonização, não nos números em si. Os números que você recebe durante o estado de coerência são únicos para sua situação específica, seu momento de vida e seu padrão energético individual. Durante os 28 dias do ritual, você também deve prestar atenção especial aos sonhos. Joe Dispenza descobriu que quando nossa consciência está sintonizada com frequências numéricas, nossos sonhos se tornam portadores de informações precisas sobre manifestações futuras. Ele recomenda manter um diário de sonhos e anotar qualquer número que apareça, mesmo que pareça insignificante no momento. Patrícia, uma enfermeira de 36 anos de Salvador, conta: no 23º dia, sonhei com minha avó falecida. No sonho, ela me entregou um papel com uma data escrita: 1503. Quando acordei, percebi que essa era a data do próximo sorteio da Mega Sena. Durante minha meditação naquele dia, os números 15, 23, 31, 08, 42, 07 vieram com uma clareza absoluta. Joguei esses números no sorteio do dia 1503 e ganhei 3,2 milhões de reais. A ciência dos sonhos premonitórios está bem documentada nos laboratórios de Joe Dispenza. Ele descobriu que quando entramos em estados de coerência elevada regularmente, nossa consciência começa a operar parcialmente fora das limitações do tempo linear. Durante o sono, essa capacidade se amplifica ainda mais, permitindo que acessemos informações sobre eventos futuros com precisão surpreendente.
Um dos aspectos mais fascinantes do ritual é como ele afeta não apenas sua capacidade de manifestar abundância material, mas sua vida como um todo. Praticamente todas as pessoas que completam o processo relatam transformações profundas em todas as áreas de suas vidas. Relacionamentos se curam, oportunidades profissionais surgem, a saúde melhora e uma sensação geral de alegria e propósito se estabelece. Isso acontece porque as frequências numéricas com as quais você está se sintonizando são, na verdade, frequências universais de harmonia e abundância. Quando você se alinha com elas para manifestar dinheiro, você automaticamente se alinha com elas em todos os outros aspectos da sua vida. É impossível vibrar na frequência da abundância apenas em uma área específica. É uma transformação completa do seu ser. Joe Dispenza tem acompanhado pessoas que praticaram esse ritual por mais de 5 anos e os resultados são consistentemente extraordinários. Mesmo aqueles que não ganharam grandes prêmios na loteria experimentaram aumentos significativos em sua abundância material através de outras vias. Oportunidades de negócios, herança inesperadas, investimentos lucrativos, promoções substanciais no trabalho. A abundância se manifesta de muitas formas diferentes. O que é mais importante entender é que este ritual não é sobre ganhar dinheiro. É sobre se tornar uma pessoa que vibra naturalmente na frequência da abundância. Quando você alcança esse estado de ser, o dinheiro, incluindo prêmios de loteria, se torna apenas uma das muitas formas através das quais a abundância se expressa em sua vida. Dr. Dispenza sempre enfatiza que o verdadeiro prêmio não é o dinheiro que você pode ganhar, mas a pessoa em quem você se transforma durante o processo. Quando você completa esses 28 dias de prática dedicada, você literalmente não é mais a mesma pessoa que começou. Você se tornou alguém que opera a partir de um nível elevado de consciência, alguém que compreende e aplica as leis quânticas da manifestação. Fernanda, uma arquiteta de 44 anos de Florianópolis, resume perfeitamente. Quando comecei o ritual, meu objetivo era simplesmente ganhar dinheiro na loteria. Mas ao final dos 28 dias, eu havia ganhado algo muito mais valioso. Eu havia ganhado uma nova versão de mim mesma. Uma versão que sabe como criar abundância conscientemente, que entende seu poder como co-criadora da realidade, que vive em estado constante de gratidão e possibilidade. O prêmio de 1,1 milhão que ganhei 3 meses depois foi apenas a cereja do bolo. À medida que você considera implementar esse ritual em sua própria vida, lembre-se de que você está embarcando em uma jornada de transformação profunda. Não é um processo casual ou algo que você pode fazer pela metade. Requer dedicação total, disciplina espiritual rigorosa e uma disposição genuína de se tornar uma pessoa completamente diferente. Joe Dispenza frequentemente diz que não podemos criar uma nova realidade a partir de uma velha personalidade. Se você quer manifestar abundância em um nível que desafia as probabilidades estatísticas, você deve estar disposta a deixar para trás a versão de si mesma que aceita limitações financeiras como normais. Você deve estar disposta a se tornar alguém para quem a abundância é tão natural quanto respirar. O ritual que acabei de compartilhar com você não é teórico. É baseado em milhares de horas de pesquisa científica rigorosa e centenas de casos documentados de pessoas que transformaram suas vidas financeiras de forma espetacular. Mas lembre-se, o conhecimento sem aplicação é inútil. A informação mais poderosa do mundo não pode ajudá-la se você não agir sobre ela. Se você sentiu uma ressonância profunda com o que compartilhei hoje, se algo dentro de você se iluminou ao ouvir sobre essas possibilidades, isso não é coincidência. É sua consciência superior reconhecendo uma verdade que ela já conhece. É sua alma lembrando de capacidades que você sempre teve, mas que foram adormecidas pelas limitações da realidade consensual. A escolha agora é sua.
Você pode continuar vivendo a partir das mesmas limitações financeiras que têm definido sua vida até agora. Ou pode dar o passo corajoso em direção a uma realidade onde a abundância ilimitada é sua experiência natural. Você pode continuar esperando que a sorte chegue até você, ou pode aprender a se tornar uma força magnética que atrai abundância conscientemente. Lembre-se de que este não é apenas um convite para ganhar dinheiro. É um convite para despertar para seu verdadeiro poder como ser humano consciente. É um convite para se lembrar de que você é muito mais do que imagina, capaz de muito mais do que acredita e destinada a muito mais do que aceita atualmente. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se você sente que está pronta para essa transformação, eu a encorajo a começar hoje mesmo. Não espere pela segunda-feira, não espere pelo mês que vem, não espere até que as condições sejam perfeitas. As condições perfeitas são criadas através da prática, não esperando por elas. Compartilhe sua experiência com esta comunidade incrível que estamos construindo juntas. Deixe um comentário contando qual parte desta informação mais ressoou com você. E se você conhece alguém que poderia se beneficiar desses ensinamentos, seja generosa e compartilhe este conhecimento. A abundância cresce quando é compartilhada, nunca diminui. Lembre-se, você não veio a este planeta para viver uma vida de limitações financeiras. Você veio aqui para experimentar a abundância em todas as suas formas, para ser um canal através do qual a prosperidade universal se expressa. O ritual que compartilhei com você hoje é apenas uma das muitas ferramentas disponíveis para ajudá-la a lembrar e aplicar esse seu direito de nascença divino. Sua jornada em direção à abundância ilimitada começa com uma única decisão: a decisão de acreditar que você merece muito mais do que está experimentando atualmente e que tem o poder de criar essa nova realidade. Tudo o que você precisa já existe dentro de você. O ritual simplesmente desperta e organiza essas capacidades latentes. Que sua caminhada seja repleta de sincronicidades mágicas, manifestações surpreendentes e a profunda alegria que vem de viver alinhada com seu verdadeiro poder. O universo está conspirando para sua abundância. Agora você tem as ferramentas para conspirar junto com ele.